Ô, gente, há muitas dúvidas na hora de educar um filho, não é verdade? A gente tem medo de fazer tudo errado e às vezes a gente deixa passar o momento certo de colocar limites neles. E acabamos por mimar demais ou deixando para depois. Por isso, a gente chamou a nossa super nana. Ela não vai aí na sua casa não, tá? Mas ela tá aqui para te auxiliar a refletir melhor sobre o seu sistema familiar. Ela que é coaching familiar e parental. Tudo bem, Nana? Tudo bem, Fer? Prazer te receber mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Ajudando a gente, ajudando as famílias aí, que as mães estão assim, ó, de cabelo em pé muitas vezes, né? E da última vez que você veio, a gente recebeu várias perguntas, infelizmente não deu tempo, e eu coloquei essas perguntas aqui para a gente já começar com elas, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então a Daniele mandou uma mensagem, uma pergunta, dizendo o seguinte: como faço para não ficar irritada quando me pego comparando meus filhos ou as outras mães comparam os filhos delas com os meus? Ela falou que ela não consegue segurar, ela fica muito irritada. Normal, né? Porque a gente não gosta mesmo de fazer comparação e nem deveria. Porque quando eu comparo uma criança com outra, eu estou julgando, eu estou abrindo aí um lugar de preconceito, às vezes. E o que é bacana? Cada um é um. Então, cada criança é uma criança e você pode, sim, ajudar a sua criança a ser melhor na sua forma de ser. Né? Na forma como que você lida aí na sua casa. Mas o importante, Fer, é prestar atenção também. Porque as etapas de desenvolvimento, elas são mais ou menos iguais para todas as crianças. Então, às vezes, uma criança vai ter habilidades, vai ter competências que vai sair um pouquinho à frente de outras, mas isso não significa que aquela outra não vai aprender ou não vai conseguir fazer. Às vezes é um período de tempo ali diferente entre uma e outra. Tá. Vale a pena, então, a mãe prestar atenção durante as atividades. Se certa mãe falou assim, mas o meu filho já faz isso e o seu ainda não faz? Nossa, né? Mas o meu já começou a falar, o seu ainda não? Já começou a andar, né? Então, nós temos que lembrar assim, cada sistema é um sistema e tá tudo bem. Mas, se porventura você sente alguma dificuldade e percebe aí que seu filho, nossa, verdade, não prestei atenção nisso. É bom sempre procurar, às vezes, um especialista, um pediatra, né? Se for alguma coisa de aprendizagem, procura o coordenador da escola, a professora, para ver se está dentro desse limite, dentro dessa etapa de aprendizagem natural de cada um. E uma outra forma, mamães, é convidar esses amigos para estarem juntos, para vocês verem que quando as crianças estão juntas, o vínculo afetivo delas é o que importa. E aí vai o cuidado. Às vezes nós, enquanto pais, é que colocamos um lugar de competição nos filhos. Como? Às vezes eu posso fazer assim, tipo assim, não, meu filho é melhor que o seu na hora de andar de bicicleta. Daí eu vou nutrindo um lugar de competição. Entendi. E a criança entende assim, não, eu sou melhor que você. E ele vai olhando isso e vai começando a criar rusguinhas dentro da escola, ou mesmo em família, começa as brigas de irmãos, né? Então, a gente tem que prestar atenção que todo o envolvimento da criança parte desse lugar dos pais. Então, se eu cuido para isso, se eu tô junto, se eu acolho, às vezes pode ter uma dificuldade, mas daí eu acolho, faço junto, procuro ajudar, procuro estar dentro daquilo que rapidinho já entra todo mundo no mesmo ritmo. Entendi. Teve uma vovó que mandou também o WhatsApp pra gente, né? Ela disse o seguinte: meu neto tem 4 anos e 10 meses e não obedece o não. Teimoso ao extremo, só na base do grito. E aí? Então, né, esse comportamento é meio frequente, a gente pode até chamar aí um pouquinho de birra, né, que é meio natural de 1 a 5 anos, todos os pais já passaram por isso em algum momento da vida. Não é um comportamento adequado, mas a gente enfrenta isso e precisamos lembrar do quê? As crianças, elas trabalham com modelagem. Então, se na sua casa você costuma a responder gritando, se você costuma responder falando alto, a criança modela isso. E uma dica importante, se eu falasse agora aqui, não pensa num elefante cor-de-rosa de bolinha azul. Já pensei. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai para as afirmações. Quando eu falo assim, não faz isso! O meu olhar é um olhar mais para raiva, mais do quê? De punição.
Agora, se você está mexendo em alguma coisa e eu falo assim, para, Fernanda, pode derrubar essa xícara e vai cair em você e vai machucar. É diferente. Percebe que o meu olhar é diferente? Você faz o quê? Você para. Você para. Então, essa pequena dica, vamos diminuir um pouco os nãos e usar mais o pare. Porque daí a sua expressão facial para a criança vai demonstrar o quê? Surpresa, preocupação. Cuidado. Cuidado. Olha só. E daí a criança está fazendo uma coisa, ela para. E às vezes quando a gente fala o não, ela não percebe o não como imperativo. Quando você fala pare, é imperativo. Quando você fala não faça isso, né? O ritmo, a fala. E daí cada vez mais você vai precisar erguer o seu volume de voz e gritar para aquela criança ouvir. E fica diferente mesmo, Nana, Aí, a frase. isso. Não faz isso, você vai se machucar. Ou, cuidado, você vai se machucar. O não faz isso é uma frase muito negativa. E a gente precisa prestar atenção no comportamento da criança. Porque às vezes a gente acaba falando assim, seu moleque levado, não faz... Entendi. A gente já faz um julgamento ali. Então vamos cuidar com comportamento para a gente procurar uma solução. Então eu diria para essa vovó assim, né, ensina o papai e a mamãe das crianças assim, diminui os nãos, fala mais o pare e muda o foco. Procure, assim, sempre outra alternativa, uma outra atividade. Está num momento ali de birra, de estresse. A criança, ela não entende aquilo como se fosse, eu estou fazendo uma birra com você. Não é pessoal. É emocional, ela ainda não consegue lidar com aquilo. E isso é fácil, Nana? Por exemplo, no caso dessa avó, que ela falou que a criança ela já está acostumada, só obedece no grito. Tirar isso é fácil? Então, já começa então com esse pare, focando no comportamento, no perigo, no que vai acontecer, alguma coisa nesse sentido, porque ela não disse o que é. Explicar, né? Eu acho legal explicar para a criança o porquê daquele não, exatamente. Né? Porque só simples... Não, por que não? Né? E rapidamente tirar a criança daquele foco da birra, do não, da raiva e mudar para uma outra ação. Para uma outra atividade. Em vez de ficar na falação, vamos para a ação. Leva a criança para ler um livrinho, para jogar alguma coisa, para ver uma florzinha no jardim. Vem cá ver um videozinho, eles adoram, né? Vídeo na Eu trouxe internet, também, enfim. Fê, tem alguns livros que às vezes a gente fala assim... educar é treino. A gente não vê tutorial para fazer maquiagem, a gente vê tutorial para fazer descobrir um app novo no celular. Para educar filho também. Né? A gente está aqui para isso, para ensinar. Então, às vezes, um livrinho lá, esse aqui é do Lucas, Aprendendo a Lidar com o Não. Então, às vezes, de uma maneira brincando, você ensina a criança assim, a não ser menos teimosa. Olha lá que legal. O que não cabe no meu mundo? Teimosia. A teimosia é um bichinho. Né? Tem toda uma historinha para explicar. E às vezes, assim, é tão básico, baratinho. São livrinhos, né? São livros fininhos, num custo super, super baratinho, né? Olha esse, que graça. Olha que fofo. Quando eu sinto raiva. Então, a gente precisa validar os sentimentos da criança, do adolescente, de qualquer pessoa. Então, às vezes a gente acha assim, nossa, está fazendo birra para me irritar. Não. Está fazendo birra porque ele está sendo contrariado. Aquele desejo que talvez o pai está tendo não é o mesmo desejo que a criança tem. Então, a gente precisa, primeiro, mamãe, papai, cuidador, pausar você. Entra no seu centro... Respira, né, que a gente sempre diz aqui, faz mesmo uma respiração e volta lá, tipo assim, o que está acontecendo com essa criança que eu posso estar ajudando? Olha só a Juliana, ela fala que a filha dela responde e retruca toda vez que elas conversam. Tem umas crianças que são bocudinhas mesmo, né? Como fazer? Ela diz assim, quando eu vejo, já perdi a paciência. Eu sei que é muito difícil, Juliana. É difícil, dá vontade de não me retrucar. Dá um tapinha na boca. Ou então assim, de responder mais alto, né? Entrar naquela briga. Eu sei que é difícil, mas não rebata. Não seja uma pessoa reativa. Porque você está modelando o seu filho para sempre reagir quando alguém falar alguma coisa. Então, o que é legal? Diga assim, olha, então você, o adulto, lembra disso, a educação cabe a nós, é a nossa responsabilidade enquanto pais, mães, educadores, cuidadores, né?
Olha, eu sei que você está nervosa nesse momento. Vamos fazer o seguinte. Assim que você se acalmar, eu também percebi que eu não fui legal com você, eu respondi de maneira agressiva também, eu não gostaria de ter feito isso, porque a gente acaba respondendo. Então, assim, olha, eu vou sair, vamos dar um tempo. Se você se sentir bem, daqui a pouco nós voltamos e procuramos uma melhor solução para isso, pode ser? Firme. Firme, mas gentil. Ok. Porque você está dando a oportunidade desse adolescente, dessa criança, parar para perceber que você não vai entrar na dela. O nosso erro é entrar na deles. E daí você não está falando de mãe para filho, você está falando de adolescente para adolescente. Porque né? quando a gente vê, Nana, já foi, passou. É um treino mesmo. É um treino. É um treino, treino. Respondeu, foi bocudo. Respira. Volta né? Deu pro aquela seu vontade centro. de... Isso. Respira. O que é importante também? Aceita que aquilo está acontecendo. Uhum. Poxa, mas eu vou deixar essa pirralha falar assim comigo? Aham. Eu vou, porque essa pirralha sou eu que tenho a responsabilidade de educar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Uhum. Então eu vou me tranquilizar. Então, às vezes, a gente acha assim, 10 segundos é muito tempo para achar. Não, 10 segundos é um tempo maravilhoso para você voltar para o seu centro, se acolher primeiro, para daí fazer o seu papel de mãe de maneira harmoniosa, de maneira mais tranquila, serena quando der. E se não der, firmeza e gentileza. Amei. Você volta daqui uns dias, por favor? A gente ama sim. quando você vem. Eu Obrigada, tá, Nana? É a nossa estrelinha, gente. Obrigada, viu? Agradeço.